Foi agora. Agora foi? Foi. Aí, agora tá ao vivo. Tá. Isso é problemas técnicos acontecem. Boa noite a todos, é um prazer receber vocês todos aqui na nossa casa, né? E o pessoalzinho da live também, né? As nossas lives estão sendo transmitidas ao vivo, a partir de um tempo para cá, né? Por isso que a gente tem um pouco ainda de dificuldade, porque o pessoal que está em casa também precisa, né? E também vocês, quando vocês estiverem em casa também não puderem vir, às 8 horas, terça, quinta, nós estamos ao vivo, tá bom? E sexta às 14 e domingo em 2 horários, domingo às 10h30. Começa a nossa live e ela fica gravada no Face. Então, se não entendeu alguma coisa, volta lá, escuta ela de novo, tá bom? E indique para os conhecidos, né? Para a gente fazer o nosso papel, né? De... Pois não, amor? Facebook. Nós temos algumas gravadas no YouTube também. Mas as mais recentes são no Facebook. E aí a transmissão fica pro lado. Isso. É transmitido e fica gravado também no Face, na nossa página da casa. E quando der, porque como é muita, né? É difícil da gente ficar baixando todo dia, né? Mas já tem várias também no YouTube. A gente tá vendo aí se a gente consegue fazer até pelo YouTube, porque tem muita gente que não tem Face, né? Prefere o YouTube, né? Mas tá aqui gravadinho, tá? É só entrar lá, acessar e divulgar, que é muito importante a gente divulgar as nossas palestras, né? O Face, ele fica visualizando e quanto mais gente visualiza, mais ele manda as nossas palestras para fora. Ah, é para casa do caminho ficar famosa? Não, é para divulgar o evangelho mesmo, tá bom? E também, claro, a gente sendo visualizado, mais e mais pessoas são alcançadas e a gente sabe também que financeiramente o Facebook devolve uma pequena quantia, mas devolve que nos ajuda com certeza, né? Falando em ajuda, pedir as doações da nossa casinha, né? Que se não são as doações, nós não temos ajuda do governo, nada. E quem mantém a casa? Não. Né? É através das doações que a gente recebe, que a gente, pelo bazar, reverte e a gente consegue pagar aluguel, água, luz, como todo bom mortal, né? O brasileiro, né? A gente consegue reverter e aí a gente pede essas doações para vocês. Um sapato, uma roupa que não tá mais, tá lá escondidinha, não serve mais, ou que nem nós, assim, mulheres, né? A gente tem muito disso. Um dia ainda vou entrar nessa causa. Só que não. Sabe, eu tenho uma lá que tem uns 20 anos. Entendeu? Mas é bobagem. A gente precisa desapegar, porque dificilmente a gente vai entrar numa calça de 20, 30 anos, né? Então a gente traz aqui, a gente reverte, né? Vai ajudar as outras pessoas, né? Que também às vezes não tem nenhuma peça de roupa para vestir, né? E aí nós pedimos a colaboração e nós também atendemos uma quantidade de família grande com cesta básica, tá? Então, se puderem também doar alimentos, nós também aceitamos as doações, tá? Nós temos também um quadro aqui que a gente está rifando para reverter também, né? Para pagar as nossas despesas, tá? Nós temos aqui na nossa casa uma livraria, nós temos livros novos, sabe? Livros muito interessantes, Evangelho, temos vários autores lá, quem se interessar, também é só procurar um de nós no final que a gente passa para vocês e tem a biblioteca também, quem gostar de ler, nós temos vários e vários livros que a gente empresta, tá bom? É só falar com um de nós que a gente empresta os livros também, tá? Nós temos, já falei dos horários da nossa casa, né? Que são terças e quintas, 20 horas, sextas, 14, domingo em 2 horários, 9 e 10h30, tá? Pessoalzinho da live, não tô deixando vocês de lado, não. Já pegue a água de vocês, tá? Para que a gente possa fazer a fluidificação no final aqui, tá? Esqueci de ligar a luz. Morena, eles só podem ver, até parece.
Então já podem pegar a aguinha para a gente fazer a fluidificação e vocês também podem trazer a aguinha também, que a gente já aproveita e já. Eu brinco muito com que a água fluidificada é bom para tudo, cura até ferida, é verdade. Dor de cabeça, inchaço, cólica, tudo que vocês podem imaginar, a água fluidificada cura, tá? Então não perca a oportunidade, traz uma garrafinha, já aproveita e já leva a água fluidificada para casa, tá bom? Pessoalzinho da live também já pega a aguinha para a gente fazer a fluidificação na hora das vibrações, tá? Aproveitando, lembrando, quem tiver que fazer alguma vibração por alguém, nós aqui presencialmente, nós temos a nossa caixinha de vibrações, é só colocar o nome, tá? Qualquer coisa que a gente pede, se for encarnado, ou se for desencarnado, colocar desencarnado, tá? É a única coisa, é só colocar. O pessoalzinho de casa, é só anotar no papelzinho ou mandar aqui pelo chat da nossa live. Se não quiser pôr, é só anotar ou então elevar o pensamento, tá bom? E depois no final vocês vão ajudar também, tá bom? A fazer essa fluidificação e essas vibrações, e nós vamos fazer até um passo à distância para o pessoalzinho que estava fora, tá bom? Então, acho que eu dei todos os recados. O Evangelho, o mais importante, é um auxiliar ali, ó. Obrigada, Adri. O mais importante é o Evangelho, realmente, né? O Evangelho no lar, gente, eu costumo dizer não. É a realidade, não é uma prática espírita, tá? É uma prática de Jesus. Por isso que a gente deve não só fazer, como a gente deve ensinar para outras pessoas fazerem também. Independente se é evangelho, budista, não importa. Quando é falar de Jesus, Jesus é para todos, né? Então, ensina a fazer o evangelho. Eu não sei fazer evangelho. É só conversar com um de nós, a gente ensina, a gente empresta evangelho. Entendeu? Não consegue fazer, a gente dá um jeito, faz chamada junto pelo WhatsApp. A gente ensina. Por quê? Porque é a nossa proteção. Muitas vezes a gente está com situações em casa que a gente não consegue entender o porquê. Olha a mãe, olha para o filho e fala, tá bem estranho aqui, enchendo o saco. O marido, então, nem se fala, né? Não pode nem chegar perto que a mulher já está, ou vice-versa, né? Também acontece, né? E sem motivo aparente. Então, isso muitas vezes pode ser até uma questão de ter alguém ali dentro que está influenciando a discórdia, né? Agora, a gente fazendo o evangelho, que é a nossa proteção, esses amiguinhos, eles não vão conseguir entrar. Eles podem até chegar na porta, mas eles não vão conseguir entrar porque a casa vai estar protegida. E eu brinco muito e é verdade. Eu faço um desafio a vocês, façam. Depois vocês me contam o quanto que melhora o ambiente da casa. É uma vez por semana, 15, no máximo 20 minutinhos por semana. Muito fácil de fazer, muito tranquilo, entendeu? E o melhor de tudo, a gente faz, escuta, lê o que Jesus nos ensina, tá? Então eu desafio vocês, o pessoal que está live também, a fazer o evangelho no lar. Se precisar de ajuda, estamos aqui, tá bom? Ai. Nossa, hoje eu tô faladeira, né? Tô pior que a Renata hoje. Renata hoje, viu? De falação, pelo amor de Deus. Então, nesse instante, eu vou convidar todos, o pessoal da live também, a quem se sentir à vontade, fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus e agradecer ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouquinho dos seus ensinamentos, da sua palavra. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos pelo amanhecer, por acordar, pelo nosso dia. E que possamos, Senhor, encerrá-lo com as bênçãos que o Senhor tem para cada um aqui. Que cada um possa, que vem aqui, que esteja em casa também, possa receber aquilo que for necessário, aquilo que veio buscar. E que, se mesmo não receber, possa ter a certeza que Deus sabe de todas as coisas.
Agradecemos aos mentores dessa casa, aos mentores individuais. Pedimos para que estejamos suscetíveis a todos os fluidos que aqui vierem serem derramados sobre nós e que possamos aplicar tudo aquilo que recebemos em nossa vida e principalmente, Senhor, que possamos olhar uns para os outros com os olhos de Cristo, com olhos de amor, de bondade, de ternura. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, como eu estou falando demais, vamos iniciar a nossa conversinha, né, dessa noite, né, falando desse livro maravilhoso, chama-se Vinho de Luz, né, escrito pelo nosso querido irmão Chico, né, através do Espírito de Emmanuel, que era seu mentor. E hoje, gente, nossa, por incrível que pareça, nós já estamos no capítulo 102, parece que foi ontem que nós começamos, né? Já estamos no capítulo 102. E esse capítulo se intitula Atribulados e Perplexos. E a passagem da Bíblia que nós vamos falar está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. E nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? Então eu trouxe aqui umas definições aqui do que seria assim os atribulados, né? Porque parece que é a mesma coisa, né? É a mesma palavra, mas não é. Por exemplo, atribulados, o que são atribulados? São pessoas assim que estão com dificuldades nas situações, estão atribuladas, estão agitadas, né? Angustiados, aquela dor que a gente não sabe, aquela angústia. Muitas vezes a gente confunde até com medo, né? Muitas vezes. E perplexos. Perplexos, a gente fica assim assustado, né? Fica meio assim, espantados, né? E muitas vezes a gente fica até em dúvida, né? E nós somos muito isso, né? Nós somos muito tribulados, atribulados, angustiados, né? Porque quem aqui não passa por uma tribulação? Acho que é difícil, né? A gente não passar por uma tribulação, né? Só que assim, a gente pode ter as nossas atribulações, a gente pode ter, sabe, as nossas angústias, podemos até ser perplexos, mas uma coisa que a gente nunca pode ser é realmente desanimado. Desanimado por quê? Porque todas essas situações que se passam nas nossas vidas são para os nossos depuramentos. Todos nós passamos por situações em que a gente está em dificuldade, mas porque tem uma razão. Atualmente, na maioria delas, eu afirmo até dizer que na maioria das vezes a culpa é nossa mesmo, né? Porque as pessoas falam assim sobre o espiritismo, que tudo é karma espiritual. Mas se a gente começar a analisar, nós vamos perceber que muitas das situações... Senta aqui, por favor. Senta ali, fica mais fácil para a gente ver. Só que ficar de lado. Pode ser aqui. Muitas das vezes, as situações em que a gente está com problemas, nós mesmos acarretamos. Porque a gente às vezes está chateado, a gente pisa no pé do outro e a gente não quer ouvir uma represália ou alguma coisa, ou mesmo dentro da nossa própria casa. Eu uso muito esse exemplo, a gente está reclamando que a gente está sem dinheiro, o cartão está estourado. E a culpa é de Deus? É nossa mesmo, né? Então essas atribulações, quando elas acontecem, na maioria das vezes, com certeza, elas vêm para quê? Para nos ensinar. Tá? Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os reais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Né? A gente sabe que lá atrás, né, até principalmente depois que Jesus foi crucificado, seus apóstolos foram muito perseguidos, né? Por quê?
Porque naquela época, infelizmente, e hoje ainda de certo modo perdura, existe a questão financeira, a questão da imposição, né? E naquela época você não tinha liberdade, né? Porque com a morte de Cristo, todos acharam que ia acabar, né? O cristianismo, pelo contrário, ele só aumentou. E aí, como represálias, o que eles faziam? Esses cristãos eram perseguidos, né? Cruelmente perseguidos, né? Quando se reunia em Jerusalém, recordando o mestre no serviço do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco de bens, quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno. Foram confiados aos leões dos circos, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio, né? Naquela época a gente via que, principalmente os judeus, né? Os judeus, eles normalmente sacrificavam os cristãos à pedrada, né? E os romanos crucificavam, né? E muitas vezes, como a gente já leu em várias literaturas, eram jogados aos leões por simples prazer para dizer: eu posso. Se você não crê nos nossos deuses, você não vai crer em nenhum. Só que, ao contrário, até quando aconteceu com Cristo, esses cristãos, eles iam para esses martírios de que forma? Sorrindo. Muitas das vezes cantando. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam no caminho correto. Eles não temiam a morte, eles sabiam que a morte não era o fim, que aquilo era simplesmente uma passagem. E era, de certo modo, gratificante para eles testemunhar o amor a Cristo. Nós e mais, né? Só que não. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. Após Cristo morrer, os apóstolos começaram a divulgar o evangelho por todo o mundo, né? E com o passar do tempo, vieram na idade medieval, como fala aqui, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, por meio dos tributos políticos, dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. Ou seja, essa perseguição veio acompanhando, né? Passou na época da Inquisição, onde você era cristão e aceitava tudo que na época imperava a igreja católica, ou você fazia o que eles queriam, então se você era contra, você era excomungado, né? Então você era lançado a fogueiras, muitas vezes eles arrancavam a língua, cortavam essa parte e arrancavam a língua. Para quê? Para testemunhar que eles tinham poder. E mesmo assim, adiantou? Não. E mesmo na época que Kardec começou também a ensinar, houve grandes perseguições. Como fala aqui, e ainda hoje que ele se refere na época, esse livro, se não me engano, foi escrito em 1951. E ele fala: enquanto oram confiantes, exemplificando o amor ao evangelho, reparam o progresso dos ímpios. Reparam que, muitas vezes, aqueles que não seguem a Jesus estão melhores do que aqueles que buscam a verdade. Porque quantos de nós já não ouvimos? Você não é espírita? Você não é católico? Você não segue Jesus? Olha a sua vida. Como é que está? Minha vida, ó. Mas se prezam simplesmente na questão de quê? Materialmente. Porque essa parte, realmente, eles estão bons aqui dentro. Como dizia, né, o velho provérbio, né? Por fora bela viola, por dentro tromborã. O que é a verdadeira felicidade? É a matéria? É o você ter? É o você ser? É o você poder? Ou é o você ser feliz e viver plenamente nos ensinamentos daquele que veio para quê? Vamos dar um exemplo.
Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus é o governador de toda essa nossa galáxia. Então, quando ele viu que os homens estavam lá pisando na bola, ele falou, não, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá e eu vou mostrar para eles, vou como eles, como homens, e vou mostrar para eles que eu posso. Que se eu posso, todos nós podemos. Antes de eu conhecer a verdadeira história de Jesus, eu achava assim, Jesus é fácil. Só que depois que a gente começa a estudar, a gente vê que Jesus era homem como nós. Era mortal como todos nós. E pior, numa época em que nós não tínhamos os recursos que hoje nós temos. Hoje nós podemos gritar a brados pulmões que eu sou espírita, eu sou católico, eu sou bandista, eu sou Seixanoê. Eu posso, todo mundo tem que aceitar aquilo que eu sou. Naquela época, não. Só que mesmo hoje, nós somos perseguidos de que forma? Moralmente falando. Vamos dizer, colocando o dedo na nossa ferida? Não, antigamente era físico, as perseguições. Hoje as perseguições são morais. Você está perdendo seu tempo. Estamos aqui, ouvindo, né, conversando sobre Jesus. A grande maioria está onde? Pelo horário? Está na novela das 7 ainda, eu acho. Provavelmente, ou então no jornal, alguma coisa. Ou muitas vezes em um barzinho, que está calor, né? E por aí a gente vê, as pessoas elas não estão preocupadas em seguir Jesus. Nós somos a minoria. Ontem, conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre a quantidade de espíritas que nós temos no Brasil. Sabe quantos nós somos? 3%. Eu também acho que era mais, 3%. 3%. E aí nós conversando, a gente começou a analisar o seguinte: por que as pessoas não seguem a doutrina? Que te dá responsabilidade. A gente chegou a essa conclusão. É muito difícil nós aceitarmos os nossos erros. Nós aceitarmos que, se estamos passando pela situação, é porque tivemos que passar, porque nós erramos lá atrás. Não é assim? Então, nós estamos resgatando aquilo que nós temos de errado. Então, nós temos que admitir o nosso erro. E é muito difícil para o ser humano aceitar que está errado. Né? Quem gosta de falar assim, você está errado? Ninguém gosta. Por isso que existem tão poucas pessoas que muitas vezes chegam, recebem até, tá com algum problema de doença, recebem até a graça da cura, simplesmente desaparece. Né? Entendeu? Ou vem, fica 2, 3 vezes, ficou melhor, some. Por quê? Quando começa a ouvir a verdade. E a gente não gosta de ouvir a verdade. Continuando. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente de situações mais simples. Não se conseguem superar os problemas. Hoje, qual que é o maior problema? Qual que é, vamos dizer, a maior doença que a gente tem? A depressão. Quantos jovens estão se suicidando? Quantos? Por causa de depressão. Por quê? Porque não tem exatamente esse ensinamento. Não tem base. Não tem um porquê. Eu vim para a doutrina espírita porque me respondeu muitos porquês. Por que eu não me dou com a minha mãe? Por que eu tenho esse meu irmão que é gêmeos comigo e a gente não se dá? Entendeu? Eu vim porque me respondeu realmente. E na maioria das vezes, hoje em dia, não se tem base. É muito mais fácil você pegar um celular e dar para um filho do que você ler uma Bíblia, um Evangelho, ensinar como os nossos pais faziam, nos ensinar a oração do anjo da guarda. Lembra, né?
É muito mais fácil você pegar um celular. Por quê? Porque hoje o mais, vamos dizer, um dos bens maiores que nós temos, o que é o nosso tempo? É muito pequeno. Porque você trabalha, você estuda, você chega, você cuida de casa, cuida de filho. O filho quer atenção e você não tem como. Mas tem como, sim. Basta você querer. Tirar, que nem quando eu falei do Evangelho, tirar 15 minutinhos por semana. E falar, filho, o mundo não é só isso aqui. Existe um Pai maior que nos ama. Papai do céu, como a gente fala, né, com as crianças. E Ele ama você também. Porque você é especial. Começar a trabalhar esse amor próprio. Coisa que hoje a gente não conhece. Que é o grande vilão dos nossos tempos, né? Vamos dizer assim. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados à conta pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Muitas vezes a gente é acondicionado como eu falo, que nós, graças a Deus, o Espiritismo tem o poder da verdade. A maioria das religiões também nos crucifica. Ao contrário de nós, que aceitamos todos. Né? Porque é muito mais fácil você se manter no erro, você se manter na ignorância. Eu falo ignorância na questão de não saber. Tá? Porque você fica mais fácil, é mais manipulável. Né? É muito fácil você ir para uma, sei lá, vou usar a Igreja Católica, tá? Porque é a que eu mais conheço, vamos dizer. Você vai numa missa toda semana em que você conhece todas as falas de cor e salteado. Fiz minha parte. E aqui não. Aqui fala assim, olha, você errou, pede perdão para aquele seu... Primeiro você pede perdão para o seu inimigo, depois você pede perdão dele. Não é simplesmente rezar 10 Padre Nosso que você está perdoado. Ama teu irmão como a ti mesmo. Faz para ele o que você quer que faça para você. É mais difícil, né? Mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, mas jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Porque a gente sabe que a nossa vida não se resume a isso aqui. Não se resume a essa vida. Nós temos coisas maiores para buscar, muito mais que essa vidinha que a gente tem hoje aqui. E quando nós estamos nas tribulações, a gente consegue aprender muito. Eu trouxe umas frasezinhas que eu estava ouvindo ontem, do Divaldo, que ele nos diz: a pedra que rola não cria língua. Então, se nós estamos ali nas tribulações, é para a gente falar, não, eu vou conseguir. A gente não fica na inércia. A dor é uma bênção que Deus oferece a seus eleitos. Ele nos oferece a dor para que a gente seja lapidado, para que a gente nos torne cada vez pessoas melhores. E vocês devem concordar comigo que dificilmente a gente sai de uma situação difícil mais fraco, né? Pelo contrário, a gente sempre sai mais forte, seja ela o que for, né? Se tinham, agradeça, pois poderia ser um tapa. Se te agridem fisicamente, agradeçam, pois poderiam te matar. Se te matam, agradeçam por não ser o homicida. A vítima sempre está na misericórdia de Deus. Principalmente essas últimas palavrinhas eu gostaria que vocês
levassem para a semana, pensassem dessa forma. E por mais que a gente ache que a situação é difícil, nós estamos no caminho. Nós estamos sendo depurados. Nós somos que nem um diamante bruto. Né? A gente está sendo lapidado. E como diz no início, nas atribulações, a gente não fique utilizando essas atribulações que seja como se fosse a nossa estátua, para que a gente possa atingir ao alto. Tá bom? E que jamais a gente desanime dessa nossa jornada. Porque eu garanto para vocês, poderia ser pior. E a gente está a caminho. E cada vez melhor. Tá bom? Muito obrigada, gente, por vocês me ouvirem. Agora eu vou pedir para vocês a ajudinha para a gente estar fazendo aqui a fluidificação da água do pessoalzinho da live, tá? Tudo em cima, né? E o passe à distância, então eu vou pedir para vocês também me ajudarem, tá bom, nesse instante. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, enviando vibrações de paz, de amor, de luz para todo esse nosso universo, envolvendo todos os planetas, em especial esse nosso planeta maravilhoso, nosso planeta Terra. Vamos vibrando paz, amor, luz, discernimento, muita fé para todos os países, para todos os locais, por mais longínquos que eles sejam, que possam atingir principalmente aquelas pessoas que estão em dificuldades, estão nos hospitais, nas casas de repouso, nas penitenciárias, tanto do plano físico quanto espiritual. Vamos vibrando pela unificação do Evangelho, vamos vibrando muita luz, muita paz a todos aqueles que por qualquer motivo nos querem mal. Vamos vibrando por essa casa que nos acolhe, vamos vibrando muita luz para essa casa, vamos vibrando muita paz, amor e esperança para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos ditos inimigos. Vamos pedindo licença e vamos vibrando muita força de vontade, muita força, muita fé por nós mesmos para trilharmos os nossos caminhos. Vamos vibrando muita luz, deixando aqui para a espiritualidade. E nesse instante também vamos pedindo licença e vamos vibrar muita perseverança, muita paz, muita luz. E que essa vibração envolva todas as áreas que o pessoal já colocou, que possa vibrando, vamos vibrando cura, paz, discernimento. E nesse instante também estamos vibrando por nós mesmos, pedimos ao Pai a permissão para que os nossos queridos amigos espirituais possam estar nas casas de todos que estão online, de todos que estão aqui também, que possa atingir a todos e possa vir dar um passe, fortalecendo, curando, suavizando todas as dores. Mais uma vez, Senhor, agradecemos essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meu pessoal. Obrigada, pessoal da live. Né? A gente junta aqui na próxima sexta-feira agora. Não pode ser.